Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 1. Salmo de número 1, versos 1 ao 6. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja Deus. Deus aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Meus queridos, nós somos uma igreja confessional e nós temos os nossos símbolos de fé. E na confissão de fé de Westminster, quando os teólogos de Westminster eles se reuniram na Assembleia, eles fizeram uma descrição maravilhosa e formidável de quem é Deus. Nós sabemos que não é muito fácil descrever a pessoa de Deus. Ele é um ser glorioso, grande, transcendente. Mas esses homens eles tiveram essa tarefa árdua e fizeram a seguinte descrição, capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor e gracioso, misericordioso, longânimo, bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Esse é o nosso Deus, amoroso, longânimo, misericordioso, mas terrível também em seus juízos. E haverá um dia que ele virá para julgar as nações e julgar com justiça, e de modo algum ele terá por inocente o culpado. Então, baseado nessa pequena introdução que eu dei aqui, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, baseado no seguinte tema: a glória dos justos e a miséria dos ímpios. Tá? A glória dos justos e a miséria dos ímpios. Meus irmãos, o livro de Salmos, ele é o mais lido da Bíblia, e a Bíblia é o livro mais lido do mundo. O livro de Salmos ele foi escrito durante um longo período que vai desde Moisés até o pós-cativeiro babilônico. Isso aí, em média, durou 10 séculos, ou seja, o livro de Salmos ele demorou aproximadamente 1000 anos para ser escrito, né? Que vai desde Moisés até o período pós-babilônico. O livro de Salmos ele tem vários autores, de acordo com os títulos. Davi foi autor de 73 salmos, tá? Asaf foi autor de 12, os filhos de Corá foram autores de 11, Salomão foi autor de 2, Moisés e Etã autores de 1 cada. O livro de Salmos também está incluído naquela, vamos dizer assim, naquele combo, né, de livros poéticos que tem na Bíblia Sagrada, né, que vem desde Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São livros conhecidos como livros poéticos. E, sem contar também que
o livro de Salmos, ele é o inário de Israel, tá? O Israel usava para louvar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Muitas igrejas hoje, principalmente reformadas, elas estão adotando a questão da salmodia, né? Da questão dos salmos. Eu louvo a Deus porque aqui também nós cantamos os salmos aqui hoje, né? Aqui em Pirangi nós temos esse projeto e é maravilhoso nós cantarmos os salmos, meus irmãos. Né? O presbítero Gutenberg canta, o irmão Diego também. Lá na congregação de Pé do Galo os irmãos também cantam os salmos. Então isso é maravilhoso, mesmo poder cantar os salmos que são verdadeira adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, o Salmo de número 1, ele destaca um profundo contraste entre o justo e o ímpio, a alegria dos justos e a tristeza dos ímpios. Ele faz esse contraste, né, entre o justo, que é como a árvore plantada junto a correntes, que dá o seu fruto no seu devido tempo, mas em contrapartida fala também do ímpio, que é como uma palha, uma folha seca sem vida, que onde o vento bate ele vai. Ele não tem firmeza, não tem estabilidade nenhuma. O teólogo Warren Wiersbe, ele diz que a história bíblica, ela parece desenvolver-se sempre em torno de dois homens. O primeiro Adão e o último Adão, Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, Saul e Davi, Anticristo e Cristo. A Bíblia sempre vai nos mostrar dois homens, dois caminhos e dois destinos. Sempre é assim. Né? Se você percorrer na Escritura toda, você vai ver sempre os dois caminhos, é bênção ou maldição, né? Céu ou inferno, entre outros. Né? Então, assim, não se pode servir a dois senhores. Então, para a Bíblia você vê, para a Escritura, para Deus não há meio termo. Ou você é de Cristo ou você não é. Não adianta, o ímpio, ele chega, ele trabalha a semana toda e diz que, eu trabalhei a semana toda, agora eu vou tomar minha cervejinha porque eu também sou filho de Deus. Isso não existe para Deus. Tá? Isso não existe. Não existe dois caminhos. Não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira via. Tá? Então, a Escritura, e nesse caso aqui, são os dois caminhos, são as duas pessoas, o justo e o ímpio. Né? Então, a Escritura, ela sempre vai apontar para essa questão dos dois caminhos, das duas estradas, né, a estreita e a larga. Então, meus irmãos, para a gente já passando para o texto, nós precisamos entender primeiro o que significa essa palavra bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, no original, no hebraico, ela é uma palavrinha assim que se pronuncia Asher, tá? Vem do hebraico Asher, que é se escreve assim, A-S-H-E-R, Asher, que é justamente o nome de um dos filhos de Jacó, que é Aser. Ou seja, traduzido, essa palavra Asher, traduzido, né, ela quer dizer as alegrias. Então, o bem-aventurado, ele é alegre, ele é feliz. É um termo no plural que diz as alegrias. Então, o justo, ele tem sempre mais de motivo para se alegrar na presença do Senhor. Então, louvado seja Deus por isso. Então, passando para o texto, meus irmãos, nós vamos ver, meditar, estudar esse texto hoje, baseado em apenas 2 pontos. Primeiro, a felicidade plena dos justos, que vai dos versos 1 ao 3, e o segundo ponto, que é a ruína total dos ímpios, que vai dos versos 4 a 6. Tá bom? Então, vamos para o primeiro ponto, que vai dos versos 1 ao 3, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este salmo, meus irmãos, ele apresenta uma felicidade que não é terrena. A felicidade do justo não é uma felicidade terrena, uma felicidade passageira, mundana, e sim uma felicidade plena, espiritual e eterna. Essa é a felicidade verdadeira dos justos.
O ímpio, a felicidade dele é passageira, a felicidade do ímpio só é quando chega o final de semana, ele sabe que ele vai para o bar, encher a cara, vai para um show, vai para uma balada, e quando termina, a felicidade dele acaba, ele tem que voltar para a rotina dele. Mas o justo não, o justo, ele tem uma plena alegria em Cristo, uma plena alegria em Deus. Então, neste salmo, a felicidade do justo, ela decorre em 3 razões eloquentes, tá bom? A primeira razão, em primeiro lugar, o justo, ele é feliz pelo que ele evita, tá? Ele é feliz pelo que ele evita. E o que é que o justo evita aqui? Ele precisa evitar o conselho dos ímpios, evitar o caminho dos pecadores e evitar se assentar na roda dos escarnecedores. Então, o justo, em primeiro lugar, ele é feliz pelo que ele evita. Um camarada chamado Udo Cross, ele diz que o salmista, ele lista 3 tipos de pecadores, 3 expressões de pecado e 3 lugares de pecado disponíveis, que não são frequentados, não podem ser frequentados pelos justos. Então, em primeiro lugar, o justo é feliz pelo que ele evita, ou seja, ele evita andar, ele evita ouvir o conselho dos ímpios. Então, mas quem é o ímpio? O ímpio é aquele que leva a vida sem colocar Deus em conta. Ele leva a vida de qualquer maneira. Ele é como a palha que o vento bate e vai para qualquer lugar. Então, como é que nós, que somos crentes, meus irmãos, nós vamos pedir o conselho dos ímpios? Isso não existe. Muitas das vezes o irmão está passando por um problema, em vez de ir no pastor, em vez de ir no presbítero, ou então até um irmão piedoso, cheio do Espírito Santo, ele vai pedir conselho no colega do trabalho, que é ímpio. Ele está passando problema no casamento, ele vai conversar com o colega dele, e o ímpio vai dizer para ele, olha, o que importa é a sua felicidade, separa. E o ímpio vai dizer isso. Separe e arruma uma outra mulher, uma mais jovem, uma mais bonita. Esse vai ser o conselho do ímpio. Aquela jovem da igreja que está se apaixonando por um rapaz descrente lá da faculdade, ela vai conversar com uma amiga dela que é ímpia, que é descrente também, ela vai dizer o que importa é a sua felicidade, o importante é que vocês se amam, independente da religião. Esse é o conselho que o ímpio tem para dar. O ímpio ele jamais vai falar, olha, meu querido, a palavra de Deus, ela diz que você não pode se prender a um jugo desigual. O ímpio não vai dizer, o ímpio nem lê a Bíblia, lê. Então, o justo, ele é feliz pelo que ele evita, e ele evita andar no conselho do ímpio. O ímpio, ele toca a vida como se Deus não existisse. O seu sistema de valores governa a sua vida, suas decisões, suas palavras e seus negócios. O crente, meu irmão, o justo, antes dele tomar qualquer decisão para a vida dele, ele ora. Ele pede um direcionamento de Deus, ele pede uma luz, um sinal, ele vai para a Escritura, ele vai para o joelho no chão. O ímpio não entende, não sabe nada dessas coisas. Como é que um justo, um crente, vai pedir conselho de um ímpio? Então, o justo, ele é feliz pelo que ele evita andar no conselho dos ímpios, ele evita o caminho dos pecadores. O pecador é aquele que deliberadamente aparta-se de Deus e rebela-se contra a sua vontade. O ímpio não está nem aí. O próprio Senhor Jesus, ele orando ao Getsemane, ele disse, olha, Deus, que afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Se o próprio Senhor Jesus orou assim, quem somos nós para orar diferente? Nós temos que orar e viver a nossa vida sempre priorizando a vontade de Deus para ela, para a nossa vida. E o ímpio não está nem aí, ele não sabe nem o que é isso. Então o justo, ele é feliz pelo que ele evita, ele é feliz por evitar o caminho dos pecadores. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que é para você chegar amanhã no seu trabalho e virar a cara para o ímpio. Seu colega que não é crente vai lhe dar bom dia, você vira a cara, começa a destratar ele, começa a humilhar ele. Eu não estou dizendo isso. Até mesmo você precisa se relacionar com ele parcialmente para poder pregar o evangelho para ele. Mas a questão aqui, ela está falando mais uma questão prática. É andar, é ouvir o conselho. Em vez de você ir para irmãos piedosos,
que leem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, e vir no gabinete do pastor conversar com ele, você vai pedir conselho do seu amigo da faculdade, do seu colega do trabalho. O justo é feliz pelo que ele evita andar, ele evita o conselho dos ímpios, ele evita o caminho dos pecadores, ele evita se assentar na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele que colou grau em maldade e atingiu o último estágio da decadência espiritual. Vocês percebem, meus irmãos, nós precisamos vigiar, muito vigiar e ficarmos atentos, porque você vê aqui que é algo que pode ser gradativo. Primeiro você começa a ouvir o conselho dos ímpios. Você vai ouvindo, vai seguindo, vai fazendo o que ele fala para você. Depois você está andando. Primeiro começa a ouvir. Depois você anda no caminho dos ímpios. E quando no último estágio você já está se assentando. Já está tendo as mesmas conversas que ele. Já está adotando o mesmo estilo de vida que ele. E isso nós precisamos ficar atentos e tomar bastante cuidado. Porque o justo ele é feliz pelo que ele evita. Charles Spurgeon ele diz que a roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Porque aqui já é o último estágio. Algo ultimamente que tem bastante me incomodado, que eu vejo às vezes nas redes sociais, é crente frequentando barzinhos e assentado lá com os amigos. Eu vou, mas eu não bebo, eu não coloco um pingo de álcool na minha boca. Sim, mas você está lá no meio. Você está lá na roda dos escarnecedores. Tem um monte de colega ímpio, você está no meio de um monte de amigo ímpio, bebendo. O que é que eles vão conversar? Sobre as doutrinas da graça? Vão conversar sobre a Trindade? Com certeza não. Onde tem ímpio bebendo, enchendo a cara, vai sair coisa que não presta. E você está lá no meio, muitas das vezes. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque como diz aqui, primeiro se você não se atentar, primeiro você começa ouvindo, depois você começa a andar com ele, depois você já está se assentando, já não vê mais nada de errado naquilo que você conversa. E aí a sua decadência espiritual, ela vai de mal a pior. Então, meus irmãos, ainda no primeiro ponto, na felicidade plena dos justos, nós temos 3 razões eloquentes. A primeira é que o justo ele é feliz pelo que ele evita. Em segundo lugar, o justo ele é feliz pelo que ele faz. Está no verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo, ele medita na lei do Senhor. Ele lê a palavra de Deus. Ele é feliz pelo que ele faz. Eu não consigo entender, meus irmãos, como é que tem crente que passa a semana toda, não toca uma vez na Bíblia para ler pelo menos um versículo, para meditar. Crentes que têm 20, 30 anos de crente nunca leram a Bíblia toda. Você chega e pergunta os 10 mandamentos, não sabe. Mas o justo é feliz pelo que ele faz. Ele medita na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. O justo ele não apenas se aparta do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores, mas também dedica-se ao estudo prazeroso e à meditação diária da lei do Senhor. Olha a frequência, meus irmãos, dia e noite. O salmista lá em Salmo 119, ele diz: o quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Então nós precisamos, o justo ele precisa meditar na lei do Senhor todos os dias, enquanto houver dia, enquanto houver noite, medite, leia a sua Bíblia. Tem crente que só pega a Bíblia no domingo quando vem para a igreja. Aí quando sai da igreja, joga a Bíblia lá, sabe quando é que ele vai pegar na Bíblia de novo? No outro domingo, quando é para vir para a igreja. Mas em casa não lê, não medita, não tem nenhum... Não, é um momento, irmãos, mais importante, deve ser o momento mais importante do dia para você, que é o momento que Deus vai falar ao seu coração.
A palavra de Deus é o modo pelo qual Deus fala profundamente, verdadeiramente ao nosso coração. Então tem que ser um momento mais prazeroso do dia. Olha aí, o prazer dele, o seu prazer está na lei do Senhor. Sendo assim, podemos dizer que o deleite do crente não é apenas conhecer, estudar e memorizar a palavra de Deus, mas especialmente fazer a vontade do Mestre. Você só vai conhecer a vontade do Mestre se você ler a Bíblia. Eu vi uma parte só de um debate de uma moça que era evangélica, a outra se dizia cristã feminista. Aí ela perguntou, você é cristã feminista, mas você lê a Bíblia? Não, não leio não, mas como? Se você se diz cristã, você não lê a Bíblia, não conhece o Cristo que você diz que serve? Porque nós só conhecemos a Cristo através das Escrituras, nós só conhecemos a vontade de Deus através das Escrituras, lendo, meditando. A lei do Senhor, ela se coloca em oposição ao conselho dos ímpios. Por isso que é importante o crente ler a Bíblia, meditar, porque ele não vai ficar ouvindo o conselho de ímpio. Ele não vai ficar correndo atrás de ímpio para pedir conselho, para pedir um direcionamento. Então a lei do Senhor, ela está em oposição ao conselho dos ímpios. Alan Arma, ele diz que o termo hebraico traduzido por medita implica em algo mais reflexível e silencioso. Meditar é isso. Significa sussurrar ou murmurar. Murmurar aqui não é aquele murmurar de reclamação, não. Murmurar é aquele tom de voz mais baixo. Você precisa meditar. Quando vou ler a Escritura, se isole mesmo, vá para um canto mais silencioso. Eu não gosto de ler com barulho do meu lado. Eu não gosto. Sendo a Bíblia ou outro livro, às vezes meu filho está assistindo televisão alta, eu peço para ele baixar, ou então até desligar mesmo. Mas você precisa meditar. Meditar, fazer uma reflexão silenciosa, ouvir a voz de Deus de fato. O Augusto Nicodemos que fala, né? Você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir Deus falando ao seu coração. O pastor Arival Dias, ele disse que a ideia é ruminar, de meditar, né? É ruminar, mastigar a palavra de Deus, é aproveitar mesmo, mastigar, se alimentar, fazer uma reflexão silenciosa, como é que está a minha vida? Deus fala ao meu coração através da tua palavra. Meditar isso. Em primeiro lugar, ainda estamos no primeiro ponto, na felicidade plena dos justos. Em primeiro lugar, o justo é feliz pelo que ele evita, o justo é feliz pelo que ele faz, em terceiro lugar, o justo é feliz pelo que ele é. E o que ele é? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O justo, ele é feliz por aquilo que ele é. O justo, meus irmãos, ele não é como uma árvore nativa ou silvestre, mas uma árvore plantada, cultivada, ela está enxertada em Cristo. Ele é quem cuida de nós. Não é uma árvore plantada nos terrenos baldios e secos, mas junto à corrente de águas, ou seja, se um ribeiro secar, já tem outro. Ele nunca para de ser regado, ele nunca para de ser cultivado, cuidado, em oposição ao ímpio, que é como uma folha seca, uma folha sem vida. Se um ribeiro secar, tem outro, jamais seca. O justo não é inconstante na sua frutificação, pois no devido tempo dá o seu fruto. E o reverendo Hernandes, ele cita algumas características aqui desse fruto que o justo ele dá, né? Primeiro, paciência na aflição, gratidão na prosperidade, zelo na oportunidade. Então o justo,
A folha dele não seca, ele está sendo o tempo todo cultivado, regado, e no seu devido tempo ele vai dar o seu fruto. O justo precisa dar o seu fruto. A árvore que não dá fruto, o Senhor Jesus já disse que ele corta e lança no fogo. Então, paciência na aflição. Nós precisamos ter paciência na aflição. O mal do século 21 é a ansiedade. E é terrível, meus irmãos, o quanto que a gente vê hoje pessoas, até mesmo dentro da igreja, ansiosas. E nós temos várias advertências na Escritura com relação a isso. A Escritura mesmo diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. E o que a gente faz? A gente anda ansioso. Ansiedade, biblicamente falando, quer dizer que quando você tira os seus olhos de Deus e põe nos problemas. Aí vem a ansiedade, vem a preocupação exacerbada, o final do mês nem chegou ainda e você já está preocupado. Então nós precisamos ter paciência na aflição. É interessante, ontem meus pais chegaram de viagem, ontem estava eu e eles conversando, né, falando justamente sobre isso. Sobre essa questão da ansiedade, depressão, pessoas que têm tirado a sua própria vida, pastores tirando a própria vida. Isso é muito triste. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor e entender que Ele é quem está no controle absoluto de todas as coisas e não nós. O amanhã, o futuro é dele, não nosso. Nós não podemos andar ansiosos, preocupados com coisa alguma, porque é Ele que está com o controle absoluto de todas as coisas nas suas mãos. A Bíblia diz que nenhum pássaro cai do céu se não for por sua vontade, por sua permissão. Então nós precisamos ter paciência na aflição, gratidão na prosperidade. Meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Eu moro aqui desde 2020 e desde lá para cá, eu posso testificar as maravilhas que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu falei aqui uma vez, eu morava em Guarapes, na casa pastoral de Guarapes, ganhava um salário mínimo, minha esposa também, minha esposa era zeladora aqui da igreja, foi zeladora, e a gente comia camarão, fazia churrasco, eita glória, era uma bênção, manda mais. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. E nós precisamos ser gratos a Ele. Tem crente, irmão, que põe a comida dele na mesa, o prato dele está na frente dele, e o miserável não ora, não diz um obrigado, Senhor. Gratidão é uma coisa feia, terrível. Nós precisamos ter gratidão na prosperidade. Eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos, mas não é para vocês, né? Eu não estou me dando uma de coitadinho aqui não, mas eu perdi meu emprego semana passada. O pastor Diogo sabe, conversei com ele, falei para o Heavy Romeu também. Mas Deus está no controle, meus irmãos. Vai chegar, as contas vão chegar, eu tenho um aluguel para pagar, mas todo recurso eu já tenho, Deus me deu. Eu não vou ser grato a um Deus maravilhoso como esse? Eu tenho um costume de todas as vezes quando eu faço a compra do mês lá para casa, eu sempre agradeço, eu digo, Deus, obrigado por tua provisão. Obrigado porque a tua palavra já nos garante que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Tudo que é necessário para a gente sobreviver, Ele já disse, eu garanto, eu supro. Não andem ansiosos, não andem preocupados. Então nós precisamos ter paciência na aflição, gratidão na prosperidade. Zelo na oportunidade. Nós precisamos trabalhar, meus irmãos, na obra do Senhor. A oportunidade que vier às suas mãos, você precisa agarrar e fazer com muita responsabilidade, e afinco e seriedade. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Você pode fazer qualquer coisa para Deus, trocar uma torneira, você já está trabalhando na obra do Senhor, trocar uma lâmpada. Mas, presbítero Rodrigo, eu não tenho nenhum dom. Deus não me deu nenhum dom, Ele só me salvou mesmo, mas não me deu nenhum dom. Meu irmão, você está redondamente enganado. Porque a Escritura nos mostra que pelo menos todo crente tem no mínimo um dom.
todo crente tem no mínimo um dom. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Pedro, capítulo 4, verso 10, vai dizer assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, tire essa ideia da sua cabeça de dizer que você não tem nenhum dom, porque a Bíblia, ela não mente, ela é a verdade, e ela está dizendo que todo crente tem no mínimo aqui um dom. Então, você tem um dom, use esse dom para frutificar na obra de Deus. Você é justo, você é como uma árvore plantada à corrente de águas. Você precisa dar frutos, você precisa trabalhar, você precisa ajudar a congregação. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o justo, ele é feliz pelo que ele é, e ele é como uma árvore plantada, ele dá fruto no seu devido tempo. O reverendo Arival Dias, ele destaca 5 características do justo que é comparado com uma árvore. Primeiro, sua permanência, tá? Ele está firmemente plantado. Então, o justo, ele está firme, ele está plantado, o Senhor está cuidando dele. Em segundo lugar, sua posição. Está plantada junto à corrente de águas. O ribeiro não seca. Terceiro lugar, sua produtividade. Tá? No devido tempo, ele dá o seu fruto. Em quarto lugar, sua perpetuidade. Ou seja, a folhagem ela não murcha. Ela não murcha. Em quinto lugar, sua prosperidade. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que coisa maravilhosa. Tenha essa certeza hoje de que tudo que Deus colocar nas suas mãos para você fazer, você fizer debaixo de oração, com seriedade, será bem sucedido. Louvado seja Deus por isso. Então, aqui finalizamos o primeiro ponto, felicidade plena do justo. O justo, ele é feliz pelo que ele evita, ele é feliz pelo que ele faz, e ele é feliz pelo que ele é. E vamos passar agora para o segundo e último ponto, que é a ruína total dos ímpios. Está nos versos 4 a 6. Que diz assim: os ímpios não são assim. Os ímpios não dão fruto, os ímpios não têm estabilidade. Os ímpios, eles não oram a Deus, não pedem um direcionamento antes de tomar uma decisão. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios, eles são o oposto dos justos. Assim como uma árvore frutífera é o oposto de uma palha seca. O justo recebe bênçãos, enquanto o ímpio recebe julgamento. Ele não terá, de modo algum, terá o culpado por inocente. 3 verdades solenes são destacadas aqui, dos versos 4 a 6. Em primeiro lugar, está no verso 4, os ímpios não têm estabilidade. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Ou seja, os ímpios, eles não têm uma firmeza, não têm estabilidade. Onde o vento bate, ele vai. Os ímpios são como a palha que não tem raiz nem fruto, pois a palha é seca.
morta e sem valor, e está destinada ao fogo. Palha, nós somos acostumados a ver palha. A minha esposa, ela foi zeladora aqui da igreja durante uns 2 anos, mais ou menos. Às vezes na folga eu trabalhava com uma escala de 5x2, às vezes na minha folga eu vinha para cá com ela. Aí elas falavam às vezes para mim, ficava cheia de folha, cheia de folha jogada aí, ela pedia sempre para me varrer, né? Me ajuda a varrer ali. Aí eu sempre ia, sempre ajudava, aquela monte de folha, palha seca, que não servia para outra coisa a não ser descartada. Não servia para outra coisa a não ser jogada no fogo. Não servia para mais nada. Olha um vento como esse. Onde o vento batia, ela ia. Aí eu tinha que varrer tudinho, né? A mulher mandava, eu tinha que ajudar. Então eu varria aquele monte de palha, aquele monte de folha seca, jogava no lixo, né? E depois colocava lá na frente, para ser descartado. Então os ímpios, é isso mesmo, eles não têm estabilidade. Ele é uma folha seca, morta e sem valor, destinada ao fogo. Então, em primeiro lugar, os ímpios não têm estabilidade. Em segundo lugar, os perversos serão condenados no juízo. Verso 5a, ele vai dizer: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. No capítulo de número 33, que é o último capítulo da Confissão de Fé de Westminster, na parte 1 e 2 vai dizer assim: Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e o juízo. Nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem um galardão segundo o que tiverem feito, bem ou mal, por meio do seu corpo. Haverá um dia que ele virá como juiz, para julgar as nações. Olha o que diz a parte 2. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. A glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos, coisa maravilhosa. Deus nos elegeu, nos escolheu para a salvação e nós não merecíamos. Tá? Éramos tão ruins, perversos e pecadores quanto os ímpios, quanto os que estão lá fora, mas Ele decidiu nos amar, né, para que nos seus eleitos se manifestasse a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Então a glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna. Olha aí a glória dos justos. Os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, aí que vem a parte triste, aí que vem a miséria e a ruína total deles, daqueles que desobedeceram a Deus, daqueles que passaram a vida inteira rejeitando o Evangelho. Mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Os ímpios serão condenados. No dia do juízo, eles não prevalecerão. Os perversos tão loucos na terra ficarão emudecidos no dia do juízo. Qualquer argumento, qualquer coisa que eles falem,
Vai ser único e exclusivamente para condená-los. Aqueles que subornaram juízes, compraram sentenças e oprimiram os justos serão condenados de forma implacável no dia do juízo. Charles Spurgeon, ele dizia que os ímpios estarão no juízo para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Então, que condição triste. A ruína total dos ímpios. Então, três verdades são destacadas, três verdades solenes são destacadas aqui, dos versos 4 a 6. Em primeiro lugar, os ímpios não têm estabilidade. Em segundo lugar, os perversos serão condenados no juízo. Em terceiro lugar, os pecadores serão banidos da congregação dos justos. Verso 5b, né? Nem os pecadores na congregação dos justos. Eu estava ouvindo uma pregação ontem, justamente do Salmo 1, e o pastor ele dizia assim: existem duas congregações, a congregação dos justos e a congregação dos ímpios. Qual será que eu e você fazemos parte? Spurgeon está correto quando ele dizia que todas as nossas congregações na terra estão misturadas. Estão misturadas. Dentro da igreja você vai encontrar justos, mas vai encontrar também ímpios. Pessoas que, crentes nominais, até nasceram no lar evangélico, se batizaram na infância, cresceram, fazem parte da sociedade interna, mas que não é crente, que nunca nasceu de novo, que é um mero religioso, não falta um domingo, é de manhã e de noite na igreja, mas é um mero religioso. Então, todas as nossas congregações na terra estão misturadas, em toda a igreja há demônios. É que aqui Spurgeon pega pesado, né? Em toda a congregação há demônios, pois o joio cresce nos mesmos sulcos que o trigo. Os pecadores se misturam com os santos, como a escória se mistura com o ouro, e serão banidos para sempre da presença do Senhor. Então, não se engane, meus irmãos. As congregações estão misturadas. Existem as árvores plantadas junto à corrente de águas, mas existe também a palha, a folha seca e morta, que não dá nenhum fruto. Mas haverá um dia que o Senhor virá e separará as ovelhas dos bodes. E os bodes serão condenados, destruídos eternamente, banidos completamente da face do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, meus irmãos, ele diz assim: eu passei perigo entre falsos irmãos. Existem falsos irmãos no nosso meio. E eu e você precisamos ter muito cuidado com isso. Porque qualquer falta de vigilância nossa, a gente pega uma rasteira. Porque está tudo misturado. E quem vai fazer essa separação, um dia será o justo juiz, não é a gente. Verso 6 vai dizer: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas em o caminho dos ímpios perecerá. Temos aqui dois homens, dois caminhos e dois destinos. Aquilo que eu falei no início, a Bíblia sempre vai apontar para esses dois caminhos. Não existe um terceiro caminho, uma terceira via. Um é conduzido à vida e à bem-aventurança, à felicidade plena e eterna, ao passo que o outro é conduzido à morte. O caminho dos justos são veredas de justiça, é uma estrada estreita, mas que conduz à glória. Olha aí a glória dos justos. Contudo, o caminho dos ímpios, embora largo e percorrido por multidões sedentas e prazeres mundanos, desembocará no inferno. Em suma, o destino de todos aqueles que percorrem essa estrada larga
é a condenação certa e a ruína total. Então, para Deus, você já viu que não tem meio termo. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou é céu ou é inferno. Ou é o caminho estreito, apertado, ou é o caminho largo. Ou é bênção ou é maldição. Não se pode servir a dois senhores. O Senhor, Ele diz que Ele conhece o caminho do justo. Para o justo, Ele vai dizer, eu conheço o seu caminho. Para os ímpios, naquele dia, Ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Para o justo, Ele conhece os caminhos. Para os ímpios, Ele nunca conheceu. Eu queria finalizar, encerrar, fazendo apenas trazer uma reflexão para a igreja, uma conclusão. Uma vez um irmão, ele chegou com o reverendo Augusto Nicodemos, e ele disse assim, pastor, eu acho que eu não sou crente. Eu tenho dúvidas acerca da minha salvação, eu acho que eu não sou crente. E aí o Augusto Nicodemos olhou para ele e disse, meu irmão, esse é o momento de você fazer esse questionamento. Essa é a hora. Porque tem pessoas que vão passar a vida inteira achando que são salvos. Mas quando chegar lá no inferno, vai abrir os olhos e vai ter a certeza de que nunca foi salvo. Então esse é o momento de eu e você refletir. Eu estou aqui, mas eu também tenho que refletir. Eu estou aqui, mas eu também tenho que me pôr no lugar. Será que eu sou realmente justo? O que eu tenho feito no meu trabalho? Jovem tem feito na faculdade? Você tem se comportado como ímpio? Você tem ouvido o conselho dos ímpios? Você tem se assentado na roda dos escarnecedores? Lá no seu trabalho, quando um colega seu ímpio chega com um vídeo pornográfico para mostrar para você, qual é a sua reação? Quando você é um homem casado e lá no seu trabalho a mulher mais bonita lá do escritório dá em cima de você, como é que você vai agir? Você vai agir como um ímpio ou como verdadeiramente um justo? Então essa é a reflexão que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã. De qual congregação você faz parte? A congregação dos justos ou a congregação dos ímpios? Esse é o momento, essa é a hora de nós refletirmos se realmente somos justos ou ímpios. Porque no dia do juízo, nós vamos ficar emudecidos, já vai ser tarde demais, não podemos mais fazer nada. Então é como o pastor Augusto Nicodemos, ele disse para aquele jovem, esse é o momento, essa é a hora de você questionar realmente, porque depois pode ser tarde demais. Ou você verdadeiramente é justo, você tem prazer nas coisas de Deus. Quando um colega seu lá do trabalho vai contar uma piada indecente, você repreende ele na hora. Você dá um chega para lá nele, você tem prazer, você medita na lei do Senhor dia e noite. Você peca, eu e você somos pecadores, nós pecamos. Quando você peca, você se sente um lixo. Você se sente um zero à esquerda, um zé ninguém, e vai aos pés do Senhor pedir por graça, por misericórdia. Se você tem esse tipo de atitude, meu irmão, parabéns, é um forte indício de que você é justo. Agora, se não, se arrependa enquanto é tempo. As pessoas que estão me ouvindo agora pela transmissão, qual congregação você faz parte? Você que ainda não se decidiu por Cristo, você que ainda não entregou sua vida a Cristo verdadeiramente, se arrependa enquanto é tempo, se arrependa enquanto Deus está te dando uma chance, porque no juízo será tarde demais. Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra em nossos corações. E aqui eu encerro, aqui eu finalizo essa pregação que tem por título A Glória dos Justos e a Miséria dos Ímpios. Deus abençoe os irmãos.